Nesse momento, como a gente havia anunciado, diretamente para Brasília, porque, como também foi colocado aqui, o governo federal adiou a dívida do Rio Grande do Sul por pelo menos 3 anos. E, além dessa suspensão, existe uma possibilidade muito clara, nesse momento, sendo negociada, de um auxílio emergencial para as pessoas afetadas pelas enchentes. Então, bora conversar nesse momento com a Luciana Verdolim, que tem absolutamente todas as informações. Bom dia, Luciana. Ontem, realmente mostraram, governos estadual do Rio Grande do Sul e governo federal, uma capacidade de articulação, trazendo soluções, definindo as prioridades, mas há relatos que o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, segue um pouco ressabiado com a falta de um plano concreto sendo enviado pelo governo do Rio Grande do Sul para saber por onde o governo federal pode começar, de fato, a ajudar. É por aí? Essa é a sua apuração? Muito bom dia. Bom dia, Marinho. Bom dia a quem está no estúdio, a quem está assistindo a gente, acompanhando a gente. Há críticas dos dois lados. O governo do Rio Grande do Sul está cobrando aqui da administração federal uma maior agilidade na liberação dos recursos, uma ajuda mais rápida. O governo, por sua vez, durante uma reunião ministerial que aconteceu aqui no Palácio do Planalto ontem à tarde, houve críticas à coordenação do trabalho que está sendo feito localmente. Fato é que a administração federal sabe que o grande problema hoje são os abrigos lá no Rio Grande do Sul. Não tem estrutura, não tem pessoal para tomar conta, não tem uma gestão desses abrigos e, por conta disso, o governo federal está vendo como é que pode ser, como é que eles podem auxiliar esse trabalho que está sendo feito lá no Rio Grande do Sul, principalmente por voluntários. Não houve ainda uma definição do que vai ser feito, mas a avaliação é que precisa ser feita alguma coisa pelo poder público, porque falta uma coordenação, principalmente na questão dos abrigos. O Rio Grande do Sul queria mais na questão envolvendo a dívida. O que eles vão ficar sem pagar 2 anos? É uma dívida que chega a 100 bilhões de reais. O governador, no entanto, queria o perdão dessa dívida porque ele avalia que a reconstrução do estado vai levar muito mais do que esses 3 anos. Existe a expectativa do anúncio de um auxílio emergencial para as pessoas que perderam tudo, que estão vendo aí as suas casas, as suas empresas alagadas lá no Rio Grande do Sul. Seria como se fosse aquele auxílio emergencial na época da pandemia da Covid-19, que foi pago um auxílio aos autônomos que não podiam trabalhar. Existe essa possibilidade e isso ainda está sendo discutido aqui no Palácio do Planalto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está vindo para cá daqui a pouco. Expectativa, inclusive, dele falar lá no Ministério antes de se dirigir aqui ao Palácio do Planalto. Tem uma reunião com 7 ministros aqui com o presidente Lula e logo mais à tarde, às 3 horas da tarde, também aqui no Palácio do Planalto, a promessa é de anúncio de novas medidas. Amanhã, Lula vai novamente ao Rio Grande do Sul, deve ir acompanhado de ministros, quer ver como é que anda a situação no estado. Luciana Verdolim, obrigado demais pela sua presença, trazendo todas as informações, como sempre, aí diretamente de Brasília. E está muito nítido, né, pessoal? Porque o Lula vetou qualquer ida a ministros do governo federal ao Rio Grande do Sul só para fazer mímica, para fazer ali uma ronda, para mostrar que está lá presente. Só vai para o Rio Grande do Sul, ministro, que tiver alguma notícia ou plano concreto para anunciar. Acho que essa, de acordo com a nossa apuração, é a ordem vindo de cima, não tem conversa. Mas, nesse momento, como bem mencionou a nossa Luciana Verdolim, o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, confirmou que a maior parte dos 93.470.000 reais doados por pessoas de absolutamente todos os cantos do Brasil, do Oiapoque ao Chuí e também do exterior, via Pix, serão distribuídos na forma de um auxílio emergencial nos moldes da pandemia de R$2.000 para 45 mil famílias afetadas pelas fortes chuvas, por esse apocalipse pluvial que a gente está vendo arrasar o Rio Grande do Sul. Isso desde o final de abril que essas arrecadações vieram. Não dá para questionar nem por um segundo esse montante, não é, mano? Exato, as famílias estão precisando desse auxílio. O que me chama a atenção nisso tudo que a gente falou é como o Estado realmente está incapaz de cumprir as suas funções básicas. A entrevista com o comandante, por exemplo, ele falou de 55 embarcações da Brigada Militar. Ora, nós temos 440 municípios embaixo d'água. Isso quer dizer que, no mínimo, 90% dos municípios atingidos estão sem ronda
por embarcações? E outro detalhe, né, mano? Tem 38 prisões que ele confirmou. Olha toda a situação do Estado. A Marinês, que conversou ainda há pouco com a gente, a lojista que teve a loja que foi alvo, ela falou que mais de 100 pessoas permaneceram na sala dela. Ela até perguntou pra gente se poderia falar isso ao vivo, mas eu conversei com ela antes da nossa entrada aqui, de começar o Morning Show por telefone. Ela disse que até preservativos usados foram encontrados na loja alvo desses criminosos. Então, toda uma situação que é visível, mas que a gente vê essa incapacidade por parte do Estado de combater essa situação. Te surpreende, Telhada? Se surpreende, Telhada, a inoperância, bateção de cabeça, falta de articulação? Surpreende porque as pessoas estão com fome, as pessoas precisam de emergência, a resposta do Estado tem que ser mais ágil. Não é possível. Esse Pix, por exemplo, que está na tela aí, que vai ser entregue às famílias, foram doação do povo. Não é um dinheiro do Estado, é doação que veio através do Pix, que o Estado divulgou, mas é doação de pessoa física, pessoa jurídica. Ou seja, é o povo socorrendo o povo. E falando novamente da loja saqueada, eu ia colocar, não deu tempo porque caiu o sinal da Marinês, mas é emergente também que aumente a pena para saques, furtos e roubos que aconteçam em estado de calamidade. Existe projeto, depois de São Sebastião aqui em São Paulo, tem projeto lá na Câmara dos Deputados para aumentar a pena de quem furta, rouba ou comete esse tipo de crime no estado de calamidade. E isso passou do tempo. É emergencial para a Câmara dos Deputados analisar e tocar esse projeto para frente para que pelo menos tente dar aí uma prevenção, né, o caráter preventivo da pena. Não é possível, não é aceitável que utilizem da vulnerabilidade para cometer mais e mais crimes. Eu concordo que é importante, mas o Estado tem que chegar, né? Porque olha essa situação, eu fiquei chocado. Como é que tem 55 embarcações tendo 400 municípios embaixo d'água? Isso quer dizer basicamente uma admissão de que o Estado não está conseguindo chegar nas áreas atingidas. Então, como é que o cidadão se sente desprotegido num momento de catástrofe? Até agora, a gente ainda não tem a capacidade de resposta. Cadê a integração das outras forças? Cadê a Marinha Brasileira? Cadê as outras unidades federativas ajudando de forma integrada? A gente não dá para, numa situação como essa, a gente conversou com o comandante da Brigada Militar e o cara tem 55 embarcações. Como que vai trabalhar em 400 municípios embaixo d'água? É muito assustador ver o quanto o Estado brasileiro é lento e não consegue estar à altura dos impostos que todos nós pagamos no momento em que o povo mais precisa. Agora, Mota, que fique claro aqui que em momentos de crise usar a tragédia para ganhos pessoais, vantagens pessoais, para fazer vaquinha fake e se aproveitar, cooptar a solidariedade alheia para fins fraudulentos e completamente imorais, tem que ser condenado, e isso sim é o tipo da mentira e da fake news que merece ser escancarada e devidamente reprimida, né? Mas nesse momento a gente precisa, na minha opinião, de mais transparência, de mais diálogo entre as autoridades e a sociedade civil e o povo, não de censura disfarçada de justiça, né? Que a gente vê muitos, infelizmente, muitos membros de certos setores do governo, talvez confundindo ali o que seja revolta popular com tentar criar e imputar a certas pessoas o crime não existente, não tipificado ainda de fake news no nosso Brasil. O que você acha? É isso mesmo, André. A impopularidade é um imposto cobrado pelo povo. É um imposto cobrado daqueles que estão no Estado, mas que não demonstram seriedade, não demonstram competência, não demonstram respeito pela população. E olha, a impopularidade, André, é o imposto mais caro que existe, porque quando o povo resolve cobrar mesmo, o sujeito não consegue mais dar nenhuma volta no quarteirão. Você falou tudo. A gente sabe que a maior preocupação de algumas autoridades, neste momento, é com a desinformação. Mas a maior preocupação das pessoas que estão no Rio Grande do Sul é sobreviver. E a segunda maior preocupação é a segurança. Todos os dias a gente conta aqui histórias terríveis. Eu não entendo, André, porque ainda não foi decretada uma GLO. Porque se existe uma situação que justifica uma GLO, é essa. Ontem eu vi uma notícia de que mandaram 1.500 homens da Força Nacional
para o Rio Grande do Sul. É como o Mano Ferreira falou, o Rio Grande do Sul tem quase 500 municípios. Isso significa que eles mandaram mais ou menos 3 homens da Força Nacional para cada município. E o pior de tudo, a gente ouviu o prefeito de Porto Alegre dizendo que detentos do regime semiaberto estão indo para os abrigos onde estão mulheres e crianças. Ele protestou contra isso, tentou mobilizar as autoridades e o que ele ouviu como resposta é que é isso mesmo e é bom se acostumar. Portanto, a chuva não é nada. A verdadeira tragédia nessa situação é o desempenho do Estado brasileiro.